Olá, no programa de hoje, os desafios das democracias contemporâneas frente à desinformação. Os impactos das fake news, do negacionismo científico e de teorias da conspiração para a convivência social e as instituições democráticas. As raízes desses mecanismos, os elementos que potencializam sua proliferação e os caminhos para minimizar seus efeitos. Eu converso com o professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, Ernesto Perini Santos. Ele é autor do livro Viver é Fácil, de Olhos Fechados, lançado pela editora da Universidade Federal Mineira. Bem-vindo, Ernesto. Um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no Mundo Político. Obrigado. Ernesto, o quanto o boom da desinformação em massa, que é um fenômeno global, afetou comportamentos sociais e eleitorais da sociedade brasileira nos últimos anos? Esse efeito tem sido sentido em todo mundo. Em todo mundo existe um problema de desinformação, de construção daquilo que as pessoas aceitam em comum, que com raízes em partes semelhantes, e isso afeta as nossas ações em conjunto. Isso afeta tudo que as sociedades fazem conjuntamente, desde organizar eleições e aceitar os resultados das eleições, quanto às campanhas de vacinação e quanto à aceitação de das coisas mais diversas que são importantes para a vida em comum. Os efeitos disso são muito grandes em diferentes domínios. As ações necessárias para o combate ao aquecimento global são outro domínio no qual é preciso aceitação de resultados científicos por toda a sociedade, e isso aí também tem um efeito. A percepção dessa gravidade dos fatos, da conjuntura, foi determinante para a sua escolha como pesquisador de se aprofundar no tema? Sim, eu comecei, esse não é meu tema primeiro de pesquisa, mas eu comecei em torno de 2018, talvez um pouco antes, no fim de 2017, em torno de 2018, a me interessar pelo tema do negacionismo inicialmente, depois da desinformação de maneira geral, utilizando para isso o instrumental teórico do qual dispunha, que é um instrumental relativo às ciências, à epistemologia, mas também às ciências cognitivas e coisas que eu estudava aplicado em outros domínios. Pois é, o conteúdo do livro congrega, de fato, pesquisas ancoradas em diferentes campos do conhecimento. Porque esse olhar multidisciplinar, Ernesto, é essencial para compreender o fenômeno? Não, primeiro porque esse fenômeno é ele mesmo multidimensional. Então ele envolve tanto a compreensão do que é o conhecimento em geral, e a compreensão do que é o conhecimento em geral exige que seja compreendido, por exemplo, isso eu acho muito importante, a natureza social do conhecimento, ou seja, nas culturas humanas, o conhecimento é dividido nas sociedades, todo grupo sempre sabe mais do que cada um dos seus membros, o que exige de cada membro a confiança naqueles que sabem, não é? Mas também existem pesquisas que eu utilizei também no meu livro, em psicologia ou em ciências cognitivas, que mostram os mecanismos individuais que explicam tanto a aceitação em geral do conhecimento, por que nós somos selecionados evolutivamente para viver em sociedade e para aceitar o que os outros dizem, e ao mesmo tempo, quanto também na teoria da evolução, e nas pesquisas em ciências cognitivas, a gente entende o que pode estar no caminho desse saber socialmente construído, ou na difusão desse saber. Dentro dessa ótica multidisciplinar, como opera o chamado conforto identitário que é explorado e fomentado pelas fake news, pelo negacionismo e pelas teorias da conspiração? A primeira coisa a se entender, quer dizer, isso que eu procurei mostrar nos 2 primeiros capítulos do livro, que são mais teóricos, é que as crenças têm um duplo funcionamento. Ela, por um lado, aquilo que a gente acredita, funciona como um mapa do mundo. Isso é uma metáfora famosa de um filósofo chamado Ramsay. As crenças são mapas do mundo, são aquilo que nós utilizamos para nos guiar no mundo. E é necessário que as nossas crenças nos guiem, e para isso elas têm que ser verdadeiras. E para isso elas têm que responder ao melhor conhecimento produzido em toda a sociedade. Cada sociedade com o seu melhor conhecimento. Mas as crenças têm um outro funcionamento. Esse outro funcionamento, colocado de maneira muito geral, é o de explicar como que se formam coalizões entre pessoas. As pessoas, nós, os seres humanos, pertencemos a grupos,
precisamos pertencer a grupos também, e frequentemente o que esses grupos pedem dos seus membros é que eles aceitem determinados conteúdos como verdadeiros, ou seja, eles demandam crenças das pessoas e demandam as crenças e a difusão, que a pessoa professe essa crença. Essas duas exigências não são as mesmas, na verdade elas vão frequentemente entrar em conflito. Mas elas também encontram equilíbrio. É por isso que eu falo que há um desequilíbrio entre esses dois funcionamentos de crença. As crenças, então, que tem um papel no grupo ao qual a pessoa pertence, e se o bem-estar da pessoa depende do pertencimento a esse grupo, vai ser muito difícil para as pessoas abandonar essa crença, mesmo se ela não for um bom mapa do mundo. Olhando para a atuação dos grupos políticos brasileiros, Ernesto, dá para a gente dizer que a extrema-direita vislumbrou de forma, digamos, oportunista um cenário para avançar e foi mais competente do ponto de vista pragmático na utilização desses recursos? Bom, primeiro, você tem razão, isso é um fenômeno da extrema-direita, mais uma vez, no mundo todo. Eu cito um artigo de 2025, uma pesquisa transversal em 26 países ao longo de 5 ou 6 anos, eu não sei, que analisa, se não me engano, 3 milhões de tweets, e o que essa pesquisa mostra não inclui o Brasil, então para falar que isso é um fenômeno mundial, são os países europeus, mais Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, se não me engano, que esse é um fenômeno da extrema-direita, como esse artigo se refere, isso é citado no livro, é o populismo de direita, assim que é descrito. Agora, eu acho que, então, de fato, esse é um fenômeno, os negacionismos são um fenômeno da extrema-direita, as fake news também. Agora, eu não acho que isso seja um fenômeno, se explique pela competência exatamente. O que acontece? O que acontece é quando há um equilíbrio entre forças, entre forças políticas, por exemplo, e alguma força política, por alguma razão impedida, é censurada ou é filtrada no seu funcionamento, por alguma razão. Por exemplo, uma posição nazista. Ela tem que pagar um preço reputacional, tem um filtro sobre uma posição abertamente nazista, abertamente racista, mas também uma posição abertamente anticientífica. Se esse filtro é retirado, ela mecanicamente ganha força em relação às outras forças. Isso ela não tem que fazer nada. Pelo mero fato de algo que impedia a expressão, por exemplo, uma posição abertamente anti-vacinação. Então isso era uma coisa que no Brasil não fazia parte do cenário político, não é? Um grupo político que seja contra as vacinas, se algum espaço público tira o filtro do movimento contra a vacinação, esse grupo político vai mecanicamente ganhar em força. Eu acho que é por isso que a extrema-direita ocupa o espaço da internet melhor, porque é um espaço sem filtros, onde ela pode expressar as posições anti-ciência e racistas, etc., e não é uma questão de competência pessoal. Ou seja, a explicação, como se ela tivesse aprendido melhor a explorar esse espaço, é uma explicação que depende da contingência de nos Estados Unidos isso ter acontecido, na Itália isso ter acontecido, na Hungria isso ter acontecido, no Brasil isso ter acontecido, como se as pessoas mais espertas na internet fossem... Isso não é um problema pessoal. O que acontece é uma mudança na força relativa das posições políticas quando esses filtros são suspensos. É por isso que a extrema-direita ganha em força na internet. Outro conceito central na obra é o do chamado chão comum. Como ele se relaciona com a vida coletiva e com os dilemas contemporâneos? Esse é um exemplo de um conceito que vem da filosofia da linguagem. Quer dizer, a ideia de chão comum, do common ground, né, é algo que a gente faz, que a gente constrói numa conversa. Mesmo em interações muito transitórias e efêmeras, para que as pessoas organizem uma ação comum, façam coisas juntas. Por exemplo, se 2 pessoas vão plantar uma horta conjuntamente, elas precisam aceitar determinadas coisas como verdadeiras. No caso de plantar uma horta, quais são os instrumentos necessários, quais sementes vão ser plantadas em quais lugares, que pode ser exposto ao sol, que não pode, assim por diante. Se as pessoas tiverem visões opostas em relação a isso, elas não vão conseguir plantar uma horta, né? Da mesma forma, para entrar em um jogo qualquer, um jogo de futebol, por exemplo. Se uma pessoa achar que ela pode pegar a bola com a mão, ela não vai conseguir participar do jogo de futebol. As pessoas têm que aceitar tanto fatos quanto regras em comum para que as suas ações
em conjunto funcionem, não é? As ações de grande escala na sociedade também dependem desse chão comum. Uma campanha de vacinação é um caso desse tipo. Tanto as normas têm que ser seguidas em comum, e essas normas refletem uma certa compreensão do funcionamento das vacinas. Se isso for, se as pessoas não concordarem com isso, ou se uma parte significativa das pessoas deixarem de aceitar isso, então a cobertura vacinal, por exemplo, vai diminuir, que é o que a gente vê que tem acontecido no Brasil nos últimos anos e tem acontecido de maneira mais geral no mundo. Esse é um exemplo local desse chão comum, não é? Dessa vez não de uma atividade transitória, como um jogo de futebol ou plantar uma horta, mas uma ação com grande alcance, estendida ao longo do tempo, envolvendo muitas pessoas. Aqui também é preciso um chão comum. São várias facetas, né, dessa onda de desinformação, e a obra aponta que uma das consequências que está estabelecida é a crise de confiança nas instituições. Quais são os elementos estruturais dessa crise? Essa é uma ótima pergunta. A primeira coisa, e é isso que eu disse no início, né, é que nós somos selecionados do ponto de vista evolutivo para confiar nos outros. Então tem uma teoria que é chamada Teoria da Pedagogia Natural, de 2 psicólogos húngaros, que mostram como que crianças de 3, 4 anos confiam no que os outros dizem e como... Então isso é muito importante para a difusão da cultura, porque na difusão da cultura nós temos que aceitar coisas que nós não entendemos ainda. É o caso, a escola é isso, por exemplo, né? Então a confiança não é uma opção da cultura humana, nós sempre confiamos. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque o que acontece hoje, eu acho que é, sobretudo, um deslocamento da confiança. Então, a segunda parte da pergunta é que deslocamento? O deslocamento que acontece aqui é o deslocamento dos meios oficiais, vamos dizer, de produção e difusão do conhecimento, que são as universidades, os institutos de pesquisa, as agências governamentais, mas também a imprensa especializada. A gente pensa na imprensa que se ocupa, por exemplo, da difusão científica, enfim, os meios que servem de um jeito ou de outro à difusão do conhecimento, é preciso também confiar. É preciso confiar porque, se a gente pensar na pandemia, por exemplo, de Covid-19, para a existência mesmo da pandemia, ou seja, que estivesse ocorrendo uma pandemia, dependia da imprensa, porque as pessoas não podem, por sua experiência própria, saber nem quantas pessoas morrem, nem a causa da morte. É preciso que a imprensa o diga, não é? E o que acontece é que houve uma crise de confiança nessas instituições. Eu fiz a minha hipótese, a minha hipótese é que isso se deve em parte pelo modo como funciona a circulação de informações na internet, pela diminuição dos filtros, não é? Como eu disse. Mas uma outra hipótese, um outro fator, tem 2 pesquisadores ingleses que mostram que com o crescimento da desigualdade, todos os índices sociais pioram, inclusive a confiança interpessoal e institucional. Eu acho que a diminuição da confiança também pode ser um resultado do crescimento da desigualdade. Então, é uma sinergia entre esses 2 fatores. Mas eu confesso que, para mim, resta ainda um mistério. Por que as pessoas abandonam tantas coisas que ainda estão tão incorporadas nas nossas instituições? Dá para mensurar, por exemplo, Ernesto, a responsabilidade direta de atores políticos nesse processo de deterioração da credibilidade institucional, seja para agravá-la ou para contê-la? É claro que dá. É claro que dá. A primeira coisa, isso, como eu disse antes, a desinformação é, de maneira geral, um fenômeno da extrema-direita, e a explicação é essa. A explicação é com a diminuição dos filtros, as forças políticas cujo desenvolvimento era impedido ou diminuído pela existência desses filtros ganham mecanicamente em força. Então, os atores políticos da extrema-direita ganham em força. Aqueles, por exemplo, que vão negar as coisas como o funcionamento das eleições, por exemplo. O que acontece no caso das eleições? Assim como no caso de uma campanha de vacinação, nós só sabemos da eficácia dos resultados, que elas funcionam pelas instituições que as asseguram.
Então, se algum ator político nega o funcionamento dessas instituições, eles vão recusar as mediações epistêmicas. E por um efeito um pouco inesperado, o que acontece é que existe uma convergência dessas recusas de filtro. Então, tem um livro que eu cito no meu livro, um livro de uma jornalista que chama Kelly Weil, eu acho, chama Off the Edge, o livro. Ela conta, é um livro que relata casos como que na internet, a internet sugere convergências por exemplo, de terraplanistas, né, que são pessoas que recusam o saber oficial das universidades, em direção ao movimento QAnon, que é um movimento de extrema-direita norte-americano. Ela também mostra como que os movimentos de wellness, né, do bem-estar, né, que é uma recusa da medicina tradicional, etc., também levou a movimentos de conspiracionismo de extrema-direita. O que esses movimentos têm em comum? Do ponto de vista do conteúdo, nada. Agora, eles têm em comum a recusa comum do saber oficial. Todos os atores que recusam o conhecimento oficial contribuem, que recusam, por exemplo, as eleições, o funcionamento das eleições, ou que recusam o conhecimento produzido pelas universidades, pelo Instituto de Pesquisa, pela Fiocruz, as recomendações da OMS, eles contribuem ao negacionismo, não apenas no domínio específico que eles atacam, mas de maneira muito geral. É por isso que há um crescimento do terraplanismo, que é uma coisa que é politicamente neutra, aparentemente, mas se contribui para a extrema-direita por essa razão. Você já tocou, né, nos efeitos que a própria imprensa tradicional vem sentindo, né, com essa onda de desinformação. Esse setor se vê também obrigado a adaptar ou rever procedimentos para resgatar uma credibilidade perdida? Eu acho que existe uma... Aqui eu vou falar sem ter não tenho conhecimento específico sobre isso, mas eu acho que tem uma tensão que existe aí, que por um lado, é preciso instituições de difusão de informação que respondam pelo que dizem. Isso é muito importante, né? Respondam tanto do ponto de vista reputacional, quanto do ponto de vista legal, né? Então, agora, por outro lado, então, desse ponto de vista, instituições oficiais de informação, sejam elas públicas ou privadas, e que tenham um custo reputacional e legal a pagar, elas tendem a ser mais próximas daquilo que é aceito pelos diferentes filtros sociais. As instituições dos meios de comunicação, eles também podem ter a tentação de buscar vender, de buscar o ganho financeiro, de buscar a popularidade. Eu não tenho certeza se todos os meios de comunicação oficiais, as redes, a mídia oficial, se ela está ao abrigo desse mesmo tipo de mecânica. No auge da pandemia, teve um episódio que chamou muita atenção, foi aquele consórcio, né, de grandes veículos nacionais que foi firmado para divulgar dados quando havia ali uma desconfiança em relação, né, à transparência que o governo da época estava tendo, né, sobre os números. Sim, a pandemia é um caso excepcional, porque era uma coisa, um evento de ordem mundial que trouxe a morte para o mundo todo, e como as pessoas foram capazes de, nessa situação, escolher, de uma maneira que eu acho muito, muito estranha, mas elas escolheram a morte. Como que as pessoas puderam escolher a morte diante de uma situação, de um quadro manifesto de risco? Isso é uma coisa que para mim resta um mistério. Nesse caso, eu acho muito difícil que as redes oficiais, a mídia tradicional, digamos assim, fosse capaz de endossar narrativas negacionistas. Agora, nem sempre as coisas são tão manifestas. Então, pode ser que existam outros campos em que a situação não seja tão clara. É por isso, então, talvez aqui seja uma pequena precisão, quer dizer, eu acho que é bom que haja um mercado informacional mais livre, é bom que haja um mercado informacional que também permita a atores, digamos, menores, de trazerem pontos de vista que, por uma razão ou por outra, a mídia mais importante não consegue trazer. O que não pode ter, o problema são a existência de atores que não respondem por nada. Quer dizer, talvez esse seja o ponto, e a dificuldade de saber como que eles podem responder do ponto de vista legal
reputacional e financeiro através do ponto de vista legal, né? Tem um tema que o livro toca que é, de fato, né, uma ameaça aí ao futuro da humanidade, aquecimento global, mudanças climáticas. A conscientização sobre essas questões vem sendo também prejudicada por essa onda desinformacional? Muito, muito. Quer dizer, isso talvez seja o principal desafio a longo termo para a espécie humana. Quer dizer, hoje os desafios são tão grandes, existem outros também, mas esse é certamente um dos principais desafios, a sobrevivência mesmo da espécie humana. E o combate ao aquecimento global tem um aspecto que é muito paradigmático, digamos assim, do que acontece de maneira diferente da pandemia. Porque, por um lado, é um risco enorme. Nós vemos o tempo todo, né, eventos climáticos extremos, que é precisamente o que havia sido predito pelos cientistas, né, pelos climatólogos e pela equipe do painel intergovernamental de pesquisa sobre o aquecimento global. Mas, no entanto, ele é totalmente opaco, porque é um conhecimento muito difícil, exige modelagens matemáticas complexas, e quem conhece, quem sabe disso, são só cientistas muito especializados. E com um grau de incerteza, importante. E os relatórios mostram esse grau de certeza. Nós sabemos que 90% de chance, nós acreditamos 80%, etc. Mas existe um consenso científico muito grande. Agora, esse consenso científico, de um conteúdo de difícil compreensão, exige muito a confiança. Exige muita confiança de toda a sociedade para a mudança de hábitos que são muito arraigados para cada um. Então, por exemplo, se disser que, como em vários países da Europa se faz, para estimular que as pessoas não tenham carros muito grandes em cidades, não é? De fato, é uma coisa, se a gente pensar assim, não faz sentido nenhum por várias razões, né? Uma das razões é que eles gastam muito combustível e, na verdade, por que eu vou deixar de ter uma coisa que eu quero, que é um carro enorme, por uma explicação que eu não entendo de jeito nenhum? Eu prefiro ficar no conforto do que eu acho que eu acredito, do que eu acho que eu sei, e manter as minhas escolhas de vida. E tem interesses econômicos também. E tem interesses econômicos envolvidos. Envolvidos. Tem interesse, mas aqui os interesses econômicos, eles convergem com a dificuldade da aceitação global de um conteúdo opaco. Você me perguntou anteriormente se atores individuais têm papel nisso. A gente vê como que o Trump saiu do Acordo de Paris sobre o aquecimento global, mas a gente viu também como que a dificuldade disso, como que a trágica enchente no Rio Grande do Sul, no ano passado, não se seguiu no estado do Rio Grande do Sul da consciência de que existem políticos que são negacionistas e que recusam o aquecimento global. O que a gente deveria esperar? A gente deveria esperar que as pessoas que sofreram na carne as consequências de um evento climático extremo compreendessem que era preciso eleger políticos que compreendam os efeitos do aquecimento global. No entanto, não foi isso que aconteceu. Em que pese todos os impactos notados, Ernesto, o debate sobre a regulação das redes, né, segue travado no Brasil aí no âmbito legislativo. E alguma normativa surge apenas por resoluções pontuais de tribunais. Por que há tanta resistência com o tema, né, com essas medidas que visam conter a desinformação? Bom, eu acho que a primeira razão é que isso é muito difícil mesmo. Quer dizer, é um ambiente informacional difícil, é difícil saber o que fazer. Eu não acho acho que ninguém tem uma resposta pronta, não é? E talvez as ações pontuais comecem a ficar um pouco mais claras, como a proibição do acesso a redes sociais a menores de 16 anos, como foi feito na Austrália e está sendo feito na Espanha, na França, né? Em outros países da Europa, tem uma convergência sobre isso. Mas é difícil saber como fazer, o que fazer, quando e como. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que esse é um ambiente dominado pelas grandes companhias, né? pela Meta, pelas Big Techs. E esses atores das Big Techs têm uma agenda política. E eles agem para impedir qualquer forma de regulamentação. Isso a gente vê, mais uma vez, no mundo todo. Hoje mesmo eu vi que o Elon Musk atacou o primeiro-ministro da Espanha porque ele defende
a proibição do acesso das redes sociais é menor de 16 anos, o que é uma tendência, na verdade, em vários países do mundo isso tem acontecido. O Elon Musk está defendendo o modelo de negócio dele, não é? Então existe uma pressão nas big techs. Eu acho também que existe o interesse da extrema-direita. Quer dizer, pessoas que fazem a vida política nesse espaço sem filtro não têm interesse na regulação. Pessoas que fazem a vida política contando mentiras, deliberadas, sabidamente mentiras, se elas tiverem se elas perderem esse espaço, elas vão perder espaço político. Então também tem uma razão política interna para que isso não ocorra. Caminhando aí para o final da nossa conversa, né, o tempo passa rápido, mas o livro conclui que a regulamentação das redes seria apenas uma parte da solução, né, para esse problema, para essa conjuntura complexa que a gente vive. Educação midiática e redução de desigualdades são fatores aí que têm tanto peso quanto a regulação, né, para consolidação aí de um arcabouço preventivo. Esse fenômeno é multidimensional, então não existe uma resposta única, né? A regulação das redes, o aumento do custo dos atores que participam no mercado informacional para que eles sejam dissuadidos de divulgar informações falsas, mentiras, etc., isso é certamente parte da história. A educação midiática também é parte do que deve ser feito. No entanto, eu sou um pouco cético em relação a essas duas coisas sozinhas, porque existe o que essas duas coisas sugerem é que o único espaço da desinformação é a internet. Esse não é o caso. Quer dizer, existe a desconfiança nas instituições nas instituições de produção e difusão de saber, em todos os níveis. Então, mais uma vez, desde as universidades, da OMS, da Fiocruz, mas, enfim, também dos tribunais eleitorais, por exemplo, no caso do Brasil, não é? Essa desconfiança, ela não tem a ver com a internet. A internet amplifica um fenômeno cuja mecânica a antecede. Então, agir só sobre essa circulação de informação online não vai resolver o problema. Mais uma vez, eu não sei se eu tenho uma explicação suficiente, mas eu acho que parte da explicação, então, utilizando mais uma vez o trabalho desses dois psicólogos, epidemiologistas ingleses, o Wilcox e a Pickett, eles mostram que o aumento da desigualdade piora todos os índices sociais, desde bullying na escola, a acidente de trânsito, desde o uso de ansiolíticos, a gravidez na adolescência, tudo piora com o aumento da desigualdade, tudo. E uma coisa que piora muito é a confiança pessoal. E o país ainda é profundamente desigual, né? Exatamente. Quanto mais desigual o país, maior a desconfiança. E como existe mundialmente um crescimento da desigualdade, existe também mundialmente o crescimento da desconfiança. O que esses autores ingleses mostram é que essa desconfiança não atinge só os que perdem, mas aqueles que têm medo de perder. Ou seja, atinge todo mundo. Ernesto, muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Sucesso na continuidade da divulgação do seu livro e em outros trabalhos acadêmicos. Muito obrigado pelo convite. Eu conversei com o professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, Ernesto Perini. Falamos sobre o livro de sua autoria, Viver é Fácil, de Olhos Fechados. A obra investiga as raízes da desinformação contemporânea com seus efeitos na sociedade e na democracia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.